a forma como ele encarava a vida profissional e como ele via a relação com o trabalho me chamou bastante atenção. E aí eu falei, puxa, eu quero isso pra mim também. Quero buscar uma forma de poder organizar uma atividade, de me relacionar num outro nível com pessoas. E essa era a inquietação. Dá pra ver seu olho brilhando, viu? Não dá pra ver inquietação aí dentro. Queima aqui dentro. A gente tem... Você citou no momento mentor, né? Tem pessoas que passam na nossa vida que são mentores pra vida, são espelhos. E você ter a possibilidade de experimentar a liberdade de empreender, tendo alguém como espelho ou alguém que você possa ligar Definitivamente. Pra tirar uma dúvida, poxa, o que eu faço agora? Definitivamente. Faz toda a diferença, né? Bem-vindo ao 4º episódio do AvanteCast. Hoje a gente tem um super convidado. Vou falar assim que é uma pessoa com uma linearidade muito interessante, um novo amigo e quase um multitask, né? Porque é interessante pessoas que conseguem falar de vários temas com propriedade e tem uma história legal por trás disso tudo que justifica o multitask. Então hoje nosso convidado é o Gabriel Peluso. Doutor Gabriel. Literalmente de frente com o Gabriel, de frente com o Gabi. Com o Gabi. Obrigado, Renan. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí, lisonjeado pelos adjetivos aí. E é isso. O multitask é responsabilidade. Multitask é responsabilidade. Mas também quer dizer competência. Então, exato. Uma coisa ligada à outra faz diferença. Sim. Um apetite para riscos, talvez. E trajetória de vida aí. A gente sempre começa, Gabriel, contando a história, né? Quem é o Gabriel? Da onde veio? Os desafios que passou. Conta um pouco pra gente. Quem é o Dr. Gabriel? Hoje, Dr. Gabriel Peluso. Boa. Obrigado novamente pela oportunidade. Então, meu nome é Gabriel Peluso. Eu me identifico primeiramente como um cristão, né? Eu nasci num berço cristão. A minha avó era cristã. Então, esses valores sempre permearam aí a minha vida ao longo da minha trajetória. Eu tenho um lado jurídico, mas também tenho uma vocação para, acredito eu, para outros negócios. Então, eu fiz uma escolha lá no passado pelo direito, me formei em direito, fiz estágio em todas as áreas. Então, meu primeiro ano de estágio foi num escritório criminal. Foi bem importante assim na minha formação, até para definir o que eu não gostaria de fazer. Trabalhar com réu preso é algo um pouco complicado. Tem alguns colegas que militam e advogam nessa área. Era um escritório que trabalhava apenas com fraude contra seguros. Então, era pessoa jurídica. Foi bem bacana, eu tive um grande mentor, o Rafael Baroni, que ele estiver me escutando aí, é um elogio aí para ele. Me ajudou bastante na trajetória do estágio. Fiz bastante fórum criminal, algumas delegacias aí espalhadas por São Paulo. Foi bem bacana. E aí eu migrei para um escritório. Eu queria fazer uma pergunta. Claro. Você falou, como que é ser cristão e trabalhar com um criminal? Porque pra gente que é leigo, né, a gente entende parcialmente do direito e tudo mais, e a gente se revolta com alguns casos. Ainda mais sendo cristão, só que você tem que perdoar. Tem todo aqui. Como que é isso no seu coração? Talvez por isso você disse que não seguiu o caminho. Sim, tem hoje, com as ideias mais maduras sobre perdão, justiça e processo penal, a gente, acho que o advogado, talvez diferente do leigo, consiga fazer melhor essa distinção. O meu ponto para não ter seguido o direito criminal foi por conta da dinâmica e realmente da natureza ali das ações. Mas voltando à sua pergunta, como cristão, é importante fazer essa distinção entre o processo criminal, entre ser um agente ali de defesa dentro, né, do processo onde há um promotor, o Ministério Público, um promotor que acusa, um juiz que vai dar uma tutela jurisdicional
em tese justa ou não tão justa e aí cabe algum recurso. Mas se o operador de direito conseguir enxergar o papel dele como alguém, um agente ali dentro de um processo, sem necessariamente se envolver emocionalmente ou... como é que eu posso explicar? Seria Ser impactado. ser impactado ali pela, talvez, tem ações, por exemplo, parricídios, matricídios, filhos que matam mãe, filhas que matam pai, a gente vê tantas atrocidades e essas pessoas precisam ser julgadas, né, e condenadas, e elas serão condenadas quando transitar em julgado, né? Enfim, não caber mais recurso. E é muito pesado também, né? Sim, são matérias pesadas, não é para qualquer um, e eu admiro os colegas criminalistas. Eu também não conseguiria, sabe? Sim. Mas fechando parênteses aí, passando pela parte o início criminal. Sim, e aí eu fui para um escritório civil trabalhista, ficava no centro de São Paulo, uma outra dinâmica, processos diversos, né, dentro dessas áreas, área de família, direitos possessórios, demandas trabalhistas, e quanto a essas áreas eu definitivamente não gostaria de estar dentro das dinâmicas de audiências, até por conta do meu perfil. Eu gostava muito de ir ao fórum porque eu tinha interações com cartorários, com todos esses agentes, né, do fórum, mas as audiências e o formato das audiências, aquela formalidade, eu pensava, eu sou um advogado, mas eu não me encaixo tanto em relação a essas formalidades ou essas rotinas jurídicas eram muito pesadas na época, assim, e cumulada com o estudo, né? Eu tinha que ir para a faculdade, junto com as audiências, com os acompanhamentos processuais. A gente acompanhava os processos no fórum e também tinha as audiências junto com os estudos. Passado isso, eu fui para um escritório de previdenciário custeio. Era um escritório que tinha matérias muito específicas ali, matérias tributárias. E era algo também que eu não sei se eu gostaria também de estar nessas áreas. Então é um overview um pouco do que eu passei, né? E literalmente você passou por quase todas as principais aí. Exatamente. E aí finalizando, eu fui para a Petrobras. Eu passei num estágio tributário. Também era uma matéria muito específica de tributação, CID combustíveis, são matérias tributárias no âmbito do petróleo, né, que eram bem complicadas de se lidar. Era um estágio que eram 2 anos de estágio, o que foi bom para a minha carreira, porque eu consegui me formar, passar na OAB, e aí eu iniciei a minha carreira, que daqui a pouco a gente entra nesse ponto. Então essa é um pouco da minha trajetória ao longo do estágio, e foi muito crucial para definir o que eu não queria, o que eu queria, ou quais as matérias que eu era mais você falou um negócio interessante, porque na vida, né, decidir o que a gente quer é difícil. Mas muito decidir complicado. o que a gente não quer talvez seja mais difícil ainda, porque você precisa experimentar para entender. Com certeza. Né? Principalmente no lado profissional. Com certeza. Isso é algo que não se ensina. Alguns pais acabam identificando o talento dos filhos, e aí eles direcionam sem ser aqueles pais. Exatamente. Sem ser aqueles Ou é o pais. sonho do pai, não é do filho. Exatamente. É importante encontrar esse equilíbrio como pai, mas acho que é importante também os pais identificarem alguns talentos e apoiarem, patrocinarem, sem colocarem as expectativas ali. E esse tipo de raciocínio é legal, porque normalmente quem pensa assim é quem trabalha muito valores. Perfeito. Porque para você colocar o seu valor na frente, você tem que saber o que você não pode fazer, ou o que você não quer fazer, ou o que você é inegociável para você. Perfeito. Então, você leva esse tipo de raciocínio para sua vida, muda?
né? Você vai para um outro Perfeito. grau e você consegue tomar decisões diferentes baseado no que eu não devo fazer. Com certeza. E aí você falou tudo, né? E eu já via isso. Eu já buscava algo longe de emprego e ocupação. Eu já via que eu gostaria de ter uma vocação, óbvio, dentro da realidade como ela é, digamos assim. A gente não necessariamente faz o que a gente gosta, existem rotinas, mas sempre me incomodou. Eu sempre tive um incômodo, talvez dos meus 16 anos até aqui, até a vida adulta, sobre encontrar um emprego, um trabalho, uma vocação que me trouxesse alegria, Preencher-se. que me preenchesse. E passando por essas áreas do direito, eu vejo o direito como mais amplo, como eu disse, ser um agente de um processo maior, balizando o direito, garantindo que a condenação seja justa, que o inventário saia, que o casamento seja dissolvido. Eu consigo ver isso me encanta e me chama a atenção no direito. Mas existem algumas burocracias de algumas áreas como essas que eu passei que talvez não fosse para mim, né? E com esse pano de fundo vocacional, talvez. Sensacional, sensacional. E o direito é muito amplo, né? E A o direito é plataforma é bastante gigantesca. amplo, né? Até dentro das E só vai áreas. aumentar. E só vai E só aumentar. tem aumentado. Isso. Só tem sido mais formal. Exato, E exatamente. tudo no Brasil não é tão simples, né? Nem um pouco. Como acontece. Nem um pouco. Mas você também tem uma... O direito, a gente tem visto muito isso, eu acho que é gritante em você o lado empreendedor, mesmo sendo, vou chamar de prestador de serviço, né? Perfeito. Advogar é uma prestação de serviço. Então, você empreender, ter o sangue empreendedor também deixa a pulsação diferente para quando você está prestando o serviço porque você quer mais, você quer arrumar alternativas. Você não aceita da forma que é porque você entende que pode ser mais eficiente. Perfeito. E muitas vezes o sistema não abraça. Exato. Esse é um ponto interessante. Hoje eu penso um pouco na parte business, que é a escalada dos ganhos. Isso é bacana e você só consegue isso realmente empreendendo. E você pode. Mas existe o risco de se quebrar, mas Faz parte do você jogo. pode né? nadar e encontrar uma ilha, ou você pode falar, não, eu não vou sair daqui. E talvez você morra na praia. É um movimento que gera movimento. É um movimento que Então, gera movimento. Se você ficar sentado parado, não vai acontecer Exato. nada. Então, precisamos iniciar alguma coisa. E o advogado autônomo, ou o associado nem tanto, mas o advogado autônomo é um empreendedor nato. Ele precisa ser um empreendedor nato. Porque talvez muito provavelmente numa sociedade, um dos sócios precisa ter o veio empreendedor. Total. Porque é tudo sobre vendas. Como chegam os clientes? Comunicação. Só por indicação? Clientes, Como paga-se as contas? confiabilidade, Exatamente. relacionamento. Exatamente. É uma construção de reputação. É uma construção de reputação. E por trás disso existe uma empresa, existem custos fixos. Então, networking, parcerias, marketing digital, são algumas ferramentas aí que o advogado, tipo, falando do advogado, mas qualquer empreendedor precisa dominar com excelência. Muito bom. E dentro dessa sua jornada no direito, você também colocou um pé em consultoria, correto? Sim. Aí a gente retoma um pouco essa trajetória que eu contei há pouco, foi a minha experiência no mundo jurídico e eu, de fato, não me encontrei ali em algumas áreas, talvez nessas áreas. E muito por conta também da estrutura desses escritórios. Mas a minha vida efetiva profissional começou num processo de trainee que eu fui aprovado. E aí eu entrei no mundo da consultoria de investigação de fraude, compliance, forensic. Então, meu primeiro trabalho efetivo foi na KPMG. Que legal. Eu fui aprovado num processo de trainee já lá. Já entrou na KPMG. Já na KPMG. E foi uma grande escola. Né? A gente fala das grandes Big Fours, né? Hoje existem consultorias, a gente fala menores, mas não são tão pequenas assim.
Mas quando a gente fala de consultorias, KPMG, Deloitte, Deloitte, Price e Ernst Young. Eram essas as... São as padrões São as aí, e, padrões. poxa, não é qualquer um que trabalha nelas, até pelo que elas entregam, né? Exatamente. E a grande vantagem de se estar numa consultoria seriam... você pode ser promovido por mérito e tomar duplas promoções. Uhum. E se você tiver integrado e trabalhar ali junto com os gerentes, os seus pares, você consegue obter promoções anuais. E assim, eu tenho algumas curiosidades, tá? Que acho que todo mundo deve fazer essas perguntas para você. Claro. Quando você fala de investigativo, a gente já pensa em auditoria, já pensamos em várias... Você desdobra em várias situações. Sim. Como que é? Sim. Sendo assim, pergunta leiga. Poxa, trabalhar na consultoria, lá do investigativo, poxa, você pensa em investigação, você pensa no detetive, alguém correndo atrás, Com levantando certeza. documento, analisando, olhando. Sim. Como que é? Poxa, chegou uma situação para você, na parte investigativa, como que funciona? Conta uma história pra gente aí, legal. Vamos lá. O Forensic, ele tem alguns pilares. Auditoria investigativa, tem fraudes corporativas, tem entrevistas forenses. Entrevistas forenses. Então, eu tenho, inclusive, alguns cursos de microexpressão facial, de linguagem corporal. Então, vou contar um exemplo omitindo o cliente, né? Houve um episódio onde houve um caso de assédio de um enfermeiro em relação a pacientes sedados, num grande hospital em São Paulo. E aí, o nosso objetivo era fazer entrevistas exploratórias com os colegas desse suposto assediador e, inclusive, uma entrevista de confronto com esse colaborador. E existem técnicas de simulação, dá muito trabalho mentir. A mão sua, sem gole seco. Então, ocultar a verdade o corpo ele não... O corpo não acompanha a má índole. Ele vai afirmar falando não, exato. assim, né? Então, esse é um dos pilares, né, da investigação. E as fraudes contábeis também. Então, a gente consegue pegar os documentos fiscais, razão, todos esses materiais e fazer pesquisas ali, atividades de investigação ali, de auditorias investigativas. E aí, nesse caso do pessoal no hospital, basicamente vocês... Não vou usar a palavra rodear, vou usar a palavra analisavam comportamentos em volta de pessoas, de processos, de tudo. Exatamente. Desde do fio de cabelo até o papel, para Sim. chegar a entender se o fato era verídico, Sim. se realmente era um fato ou não. Sim. Exato. E foi nesse caso especificamente foi comprovado? Nesse caso, sim. E a depender do acordo que nós fazemos com o cliente, se ele quer proceder com um processo criminal sem uma confissão, a gente às vezes utiliza como moeda de troca uma confissão e aí não se entra no criminal. Então manda-se embora, por exemplo, por justa causa e elimina-se. Porque tudo existe um risco de imagem também. Uhum. Esse hospital já tinha passado por um outro caso de assédio sexual. Então, imagina isso exposto na mídia, um risco de imagem. Então, a depender da estratégia do board ou, enfim, o que for decidido ali, manda-se embora por justa causa e não se repercute tanto isso com um processo criminal, por exemplo. Mas isso é definido caso a caso. E é normal, você falou da esfera criminal, quando cai na esfera criminal, alguém levar... Ah, não, a polícia fez a investigação e chegou até aqui, assim, mas na verdade foi tudo feito pela equipe de investigação. É normal um usar o trabalho do outro para expor ou não? Isso é bem dividido? Não necessariamente, né? As fraudes corporativas, elas imprescindem, né, de um trabalho feito de investigação. A pergunta é como que a polícia não tem um aparato para fazer uma investigação corporativa, por exemplo. E nós precisamos trazer a materialidade. Então, isso resulta num relatório muito bem detalhado até
individualizando as condutas dos agentes, o modus operandi. Então, tudo isso é entregue para a autoridade policial e a partir daí, enfim, processo de inquérito Aí e entra tudo. na Mas esfera... mas nós precisamos prover a autoridade policial desse material, porque Não senão tem eles não teriam... contingente nem aparato para tomar Exatamente, nenhuma... exatamente. Não, Complexo, hein? é bem complexo. Mas é muito legal. É muito bacana. Você deve ter boas histórias aí Tem para algumas contar boas de... histórias, sim. E assim, nós trabalhamos com cibersegurança, né? A Avante é muito ligada em cibersegurança. Como você consegue fazer um link na parte de cybersecurity com investigação ou até alguma situação realmente vivida? Claro. Porque eu imagino que essa deve ser uma situação que tem se repetido e vai aumentar muito, né? Ou tem aumentado muito nos últimos anos. Existe esse link? A gente consegue Com ligar? certeza. Eu trabalhei em alguns projetos também. Existe um pilar do Forensic que é o Forensic Technology. Então, eu tive até a oportunidade de trabalhar em projetos que envolveram empreiteiras da Lava Jato. Então, as consultorias possuem softwares e ferramentas de extração de HDs. O Cellebrite, por exemplo, é uma ferramenta que você consegue extrair dados até de aparelhos de smartphones. Então, enfim, tudo isso você consegue fazer um monitoramento de conversas e leituras desses e-mails. E aí, eu não fazia esse trabalho, né? Era o pessoal de Forensic Technology, são pessoas específicas, né? Que dominam as ferramentas. Mas eu estava ali um passo atrás na elaboração de keywords, de palavras-chave dentro do processo investigativo para a leitura desses e-mails. Então, dentro de uma volumetria absurda que se levanta, você precisa encontrar alguns keywords, que são palavras específicas que podem levar num contexto para chegar no fato. É isso. A partir daí, a gente intercepta conversas relevantes ali pro projeto, dentro desse corte, delimitação, através das palavras-chave. E aí, dali, você consegue também identificar os operadores de propina, você consegue identificar alguns padrões. Então, quando a gente vê lá no Jornal Nacional saindo uma denúncia, que mostrando os documentos, tudo lá destacado, tem alguém por trás que trabalhou os keywords, encontrou. Perfeito, exatamente. O que acontece muito também? As empresas contratam os serviços das consultorias para antever uma possível defesa. Entendi. Né? Então, assim, o que a polícia, o que a Polícia Federal poderia encontrar? E aí as empresas acabam se antecipando e fazendo esse trabalho, porque a Polícia Federal também consegue fazer e tem essa inteligência. Eu sei que vou ter um problema, sei que vou ter um BO, então eu já contrato para, de certa forma, receber o impacto. Ou o menor impacto possível. E se preparar para uma possível defesa. O que eles encontrariam aqui? É uma estratégia das empresas também. Interessante, viu? Nunca tinha parado para pensar no detalhe que é a investigação e como ela é feita para chegar nesse resultado. E a gente vê, poxa, o Brasil é um perito, né? Em corrupção, em investigação. Então você tem que ter um nível de acuracidade, de profissional, de ferramentas você conseguir chegar, porque é gato e rato, né? Amanhã é uma outra forma, amanhã é um outro formato, um outro meio. E um outro caso, só para a gente finalizar, a importância dos firewalls, né? E da questão cibernética, da segurança cibernética. Houve um projeto que key managers clicaram acidentalmente ou propositalmente. A gente eu não fui até o fim, né, desse projeto, mas eles clicaram num link suspeito de uma suposta instalação de um módulo de segurança do banco. E aí instalou um aplicativo malicioso. Então, passa também por cybersecurity essas investigações. E aí a gente também conduziu algumas entrevistas para entender, poxa, no nível executivo de vocês, todos nós sabemos que nós não devemos
clicar em links maliciosos ou suspeitos. Então, e aí houve uma análise também dos firewalls, Você tentar entender das ferramentas, para tentar entender a intenção também, para né? entender a intenção. Porque o Então, cara pode assim, ter clicado sem querer. estava ativo, não estava ativo? Você deveria saber e não fez? Você Destranquei tinha a o dever... porta e entrou. Mas vai dizer, destranquei a Exatamente. porta para entrar. E passou por uma análise também Habilitei. da cibersegurança. É muito interessante, É né? muito interessante. A quantidade de... Mas, na verdade, você não consegue prever tudo para pensar num mal intencionado. Você tem que prevenir. Então, mas às vezes o papel é um problema. Com certeza. A gente Com tem que estar muito ligado e atento em todos os detalhes, porque o ser humano tem uma criatividade absurda. Exatamente. Eu brinco assim, o lado oculto da força. Existem pessoas muito boas, só que estão do outro lado. E Exatamente. são pessoas extremamente habilidosas, mas A gente praticando... vê os hackers do bem, né? Poxa, é o cara que tem um nível de conhecimento técnico para fazer o mal, mas ele optou fazer o bem. Com Aí certeza. são outros motivos, mas Com se certeza. não tivesse eles também seria um grande problema, Com porque certeza. de certa forma é uma guerra. Com certeza. Com certeza. E não vai ter fim nunca. Exato. E hoje a gente vê que a guerra, hoje ela é mais silenciosa do que nunca e Absurdamente. estratégica, não é mais soldados em campo, né? Então, a Exatamente. gente É totalmente tem digital. informação é poder e Verdade. cibersegurança é algo que é uma urgência. Uma urgência absurda. Absurda. E continuando falando do Gabriel, a parte de investigação foi um marco forte na sua vida? Foi. Foi um marco forte. De alguma forma, é toda a minha formação, digamos assim, né? Desse processo foram quase 9 anos, né? Entre outras consultorias também. Mas eu tinha uma inquietação, Renan. Agora, olho no olho. Eu queria empreender, eu queria empregar pessoas, eu queria me relacionar de uma outra forma e eu queria escalabilidade. E eu não ia conseguir isso. Eu não digo como CLT, eu não digo como empregado, porque existem trajetórias de bastante sucesso. Mas dentro do que eu vivia, eu não... Alguma inquietação. A liberdade do empreendedorismo. A liberdade do isso. empreendedorismo, exatamente. Você queria sentir o gostinho ali da dor de cabeça do dia a dia. Sim, e eu tive algumas figuras paternas, né? O meu padrasto, primeiramente, foi uma delas. Meu pai biológico acabou tomando outro rumo e eu não tive tanto contato. E eu tive o contato muito forte com um tio, que eu considero um segundo pai, que é uma pessoa extremamente reverente e bem-sucedida. Só que essa irreverência que ele tem, ele tinha um emprego promissor no banco e largou tudo para montar um posto de gasolina no litoral. Que virado, hein? E Coragem. hoje ele tem bastante sucesso. Mas esses foram os caminhos, foram a trajetória dele em relação a esse negócio específico. Mas a forma como ele encarava a vida profissional e como ele via a relação com o trabalho me chamou bastante atenção. E aí eu falei, puxa, eu quero isso para mim também. Eu quero buscar uma forma de poder organizar uma atividade, de me relacionar num outro nível com pessoas. E essa era a inquietação. E dá pra ver seu olho brilhando, viu? Não dá pra ver inquietação aí dentro. Queima aqui dentro. A gente tem... Você citou no momento mentor, né? Tem pessoas que passam na nossa vida que são mentores para a vida e são espelhos. E você ter a possibilidade de experimentar a liberdade de empreender, tendo alguém como espelho ou alguém que você possa ligar Definitivamente. para tirar uma dúvida. Poxa, o que eu faço agora? Definitivamente. Faz toda a diferença, né? E é importante a gente ter um mentor assim. Eu acho que
O primeiro passo é você ter essa inquietação e começar algo, de preferência dentro das suas aptidões. Porque você precisa começar com o que você tem, com as ferramentas que estão disponíveis. Senão pode virar uma utopia ou algo muito distante de algo a ser concretizado. Então eu creio que ter essa inquietação, você pode trabalhar subordinado no formato CLT, não tem problema. Mas se você tem uma inquietação, trabalhe isso. Veja os seus pontos fortes, tenha um mentor, as leituras ajudam muito. Só que tem um ponto, você se depara, quando você monta uma empresa, você é prova disso também, com 500 outras frentes que você não domina. E você precisa desempenhar uma atividade mais específica, que seria conseguir os clientes e desempenhar aquela atividade. Você tem que fazer um marketing, tem que fazer tudo. Então, a mentoria, e aí mais pra frente eu falo do atual momento que eu me encontro hoje e da minha maravilhosa esposa que é perfeita nisso, você destrava outros níveis. Você destrava outros níveis, você vai para um outro patamar. Porque existe também alguns aprisionamentos mentais, emocionais, que acabam deixando a gente não desempenhar toda a atividade. Porque a gente deveria focar no que realmente importa, mas você tem 500 mil outras coisas para fazer. E a gente não sabe também que tem as outras 500 mil. E você não sabe, você às vezes não sabe, descobre no trajeto e não sabe efetivamente como, é verdade, como operá-lo. É verdade. É a história do empreendedor. Exato. Eu sou um ótimo vendedor, mas você não sabe que tem contabilidade, que tem a parte fiscal, que tem o financeiro, tem o administrativo. Exatamente. É um leque de... É um leque de operações. De opções que viram preocupações. É né? isso aí. E aí, por fim, confiar nas pessoas corretas ou ter mentores faz toda a diferença para você dar os passos e evoluir. Faz toda a diferença. O talento sozinho ganha um jogo, né? Com certeza. Mas as pessoas, a equipe ganha o campeonato. Então, isso aí faz a diferença. Hoje eu vejo essa importância, né? E aí, falando um pouco do meu projeto, depois que eu me desliguei, né, do mundo de investigações, apareceu meus pais, eles têm comércio, né? E apareceu uma oportunidade de empreender na época. E, no fundo, eu não tinha um negócio específico. Eu sabia que eu queria empreender e eu precisava de identificar algumas oportunidades. Vi o mundo de franquias, algo complicado, lia muito sobre taxa de marketing, royalties e franqueados que não tinham sucesso apenas com uma franquia. Geralmente a partir, às vezes, da terceira franquia, onde uma equilibra a outra, você fica bastante preso também para operar algumas mudanças. E aí eu tive a oportunidade de abrir uma hamburgueria. Que legal. Não era algo que você então é apaixonado pelo churrasco, anfitrião da carne? Não sou esse cara. Mas eu, dentro da proposta do negócio, que era dentro de um campus universitário, eu vi a oportunidade, eu tive consultorias, fiz cursos na área, comecei a me identificar com isso e dominava a operação de cabo a rabo. Então, e tive essa experiência de trabalhar com pessoas. Eu adoro eu adorava a interação com os clientes. Acho que era mais um pretexto para interagir com algum funcionário ou com os clientes do que qualquer outra coisa. E aí, o negócio, a hamburgueria, era só uma E é um negócio, a hamburgueria é um negócio que movimenta muita gente, né? Com certeza. É o rápido, é o que traz a família, que agrega pessoas, amigos. Exatamente. E encaixou perfeito. Encaixou perfeito, Eu montei um negócio bacana com identidade, com potencial, inclusive, de franquia, com um projeto muito... Pra desdobrar e evoluir. Um projeto bastante... Não era apenas uma lanchonete, era um container que eu já tinha formatado junto com um colega arquiteto, inclusive, para franquias. Então tinha uma identidade visual, tinha uma logo fácil de replicar e a consultoria de fichas técnicas, lanches e fornecedores, eu tive uma ajuda muito bacana. Até Thermomix eu tinha
Normalmente você é um robô de cozinha, eu fazia cremes de queijo. Então era um negócio bastante promissor. E aí, ao longo desse caminho, houveram algumas mudanças na trajetória. Que aí entra um pouco o lado... eu sempre estive sozinho na operação. Então, a preocupação com marketing, contabilidade, operacional e compras recaía tudo nos meus ombros. E aqui eu não estou reclamando, porque você é o único responsável pelo teu fracasso ou teu sucesso. E por sucesso pode ser encerrar um negócio o quanto antes. Para deixar de se endividar ou para não se envolver tão emocionalmente, cair, às vezes, num... É a história do não, né? exato. Então é importante você saber a hora certa de sair, de parar. E o meu momento foram algumas mudanças que aconteceram internamente no campus, onde a hamburgueria estava instalada, ainda está instalada. Eu passei o ponto. E essa ânsia de voltar definitivamente para a minha área. Então, depois de algumas boas reflexões, eu sou um advogado. Eu vou empreender na área de serviços. Aí também teve um outro divisor de águas. A experiência demonstrou que algumas áreas, e no meu ponto de vista, óbvio que as pessoas precisam se alimentar, a gente precisa ter opções de bons restaurantes, mas eu defini que eu não gostaria mais de trabalhar na área de insumos perecíveis ou na área de alimentos, e eu falei, puxa, deixa eu empreender na minha área, na área de serviços jurídicos, de forma autônoma. Sensacional. Né? Então, essa foi a minha... Porque, de certa forma, você já gerou um impacto grande. Exatamente. Você viu, poxa, o buraco é mais embaixo, mas a questão do perecível também deve ser uma dor de cabeça muito grande. Agora, pô, você sabe o lugar de potência seu, identificou. Quero empreender. Já empreendi, entendi a complexidade que é, tenho aí valores bem definidos. Perfeito. Fica mais direcionado para você. Exato. A chance de sucesso é muito maior do que ser um risco. Com certeza. E aí a gente volta um pouco em eliminar aquilo que... Eu acho que a gente não deve ser frustrado na vida. Se você... Só que as pessoas querem resultados ou querem viver experiências e elas são inertes. Elas não fazem por onde. Esperar bater na porta, né? Então, assim, se você é uma pessoa frustrada e queria conhecer o mundo, faça por onde. Né? Então eu fui eliminando... Você só vai ter sucesso ou não se você tentar. Perfeito. Né? Perfeito. O não a gente já tem, se não fizer nada. Exato. Então chegar a alguma altura da vida frustrado e frustrar a pessoa que está do teu lado também, porque a frustração ela é contagiante, talvez, ela impacta ali, tem os danos colaterais. E eu acredito que eu fui eliminando algumas coisas da minha vida e definindo que isso funciona e isso não funciona. Hoje eu empreendo, mas como se eu tivesse passado aquela etapa de ter um negócio físico. Porque hoje eu acredito no negócio digital. Hoje eu acredito nos serviços autônomos jurídicos. Hoje eu acredito na IA, no marketing digital, nesse tipo de negócio e nessa escalada. Eu tenho algumas outras ideias de negócios, mas volta e recai na dependência, talvez, de uma estrutura de funcionários, quando esse cara se ausenta, como fica. Pessoas, né? Gente. E você vem agora para o seu ramo, para empreender. E como que tá hoje em dia? O peito tá feliz? Sim, tá eu tô contente? extremamente realizado, porque eu encontrei... eu buscava áreas que eu pudesse desenvolver trabalhos talvez mais administrativos, mas a minha realização sempre foi... Sempre, não, a palavra não é essa, mas hoje a minha realização, eu me encontro na área de vendas. Eu gosto de me conectar, das parcerias, dos contatos, do networking. E eu tive um reencontro com um colega de estágio daquele escritório lá no passado, lá do que começo. eu comentei, de previdenciário custeio. Vi um cara me olhando no trem, eu falei, esse cara será que ele me conhece? Alguma coisa nesse sentido. E era hoje meu sócio, o Adriano. E a gente se reconectou. Que legal. Aleatoriamente, assim, no trem. Sim. Eu acabei não contando essa parte. Eu voltei para o mercado de trabalho.
Depois que a hamburgueria foi vendida, foi passado o ponto, eu retornei para uma área de prevenção de perdas no varejo. Entendi. Eu Na KPMG também? Ou Não, não? eu Outra saí de empresa. consultorias, eu estava em uma outra empresa. Certo. E aí a gente tinha... a gente nunca tá feliz, né? No sentido de... A consultoria te permite uma... Existiam viagens. Porque os clientes eram empresas que poderiam ser empresas no Sul, poderiam ser empresas em outras cidades de São Paulo. Então, o que eu quero dizer assim, existe um dinamismo. Às vezes você ficava alocado 2 semanas num projeto em Matão. Às vezes você ficava alocado 2 meses num projeto em outro estado. E aí, quando eu voltei para a rotina de escritório, que era esse último trabalho, eu falei, puxa, isso aqui... Eu não tenho aquele dinamismo, mas todo dinamismo também faltava um pouco da rotina. E aí, divaguei um pouco. Aí, voltando pro meu colega, esse reencontro foi perfeito, porque ele é uma pessoa que operacionalmente domina muito o direito previdenciário. Ele fez estágio no INSS, atua há muitos anos. Mas ele precisava de alguém que... Ele é o low profile. O ele cara é o que low tá profile. E ele... por trás do bastidor, tá nos bastidores. E ele é uma pessoa super... Ele é super antenada com marketing, com IA. Mas ele precisa desempenhar, né, o operacional. E aí esse nosso encontro foi perfeito. Porque eu venho me capacitando no direito previdenciário. Entendo, hoje não tanto quanto ele, mas eu domino, assim, como inicialmente prestar uma consultoria, uma assessoria, um bom atendimento, e a gente traz essas atividades, essas matérias para casa e a gente discute junto. Então essa união foi perfeita. E aí a minha ideia de montar um novo negócio, de buscar clientes, de fazer parcerias dentro do meu ramo na área de serviços, me parece que faz bastante sentido nesse meu atual momento. E é legal que é uma construção, né? E é uma construção. Toda a sua jornada, pra onde você tá hoje, é uma escada ali que você suou, arcou, fez acontecer, foi para um ramo totalmente oposto do que você imaginava, ou até imaginava, né? Lá dentro, volta pro seu local de potência, pro seu setor que você estudou, para trabalhar na parte previdenciária. Isso. E conseguindo empreender. Conseguindo empreender. O pano de fundo é... O coração tá vibrando. Né? O pano de fundo é um escritório, são parcerias. E dentro de uma área mais administrativa. E aí, falando um pouco sobre isso, né? Eu comentei um pouco dessa rotina de fórum, de audiência, essa correria para lá e para cá, de prazos. Existem prazos, existem as formalidades, mas ainda é uma atividade mais administrativa, que pode ser judicializada também, em alguns casos, mas é diferente. O previdenciário está muito ligado à história de pessoas. Também, e isso deve ser muito legal também. Também, quando você computa os períodos de trabalho, analisa uma CTPS, quando você ouve as histórias no primeiro atendimento, você consegue entender a jornada também profissional daquela pessoa e entender todo esse histórico profissional e contributivo, né? Então é algo muito, muito rico, né? Quando a gente fala de sociedade, o próprio direito previdenciário, vários pontos da nossa conversa aqui me conectam muito com um ponto ligado a propósito. Querendo ou não, você impacta a vida das pessoas no final delas. Com certeza. Ou por algum fato que interrompeu a sequência delas, né? Como que é a sua visão, e também do Adriano, né? Com relação a essas questões relacionadas a propósito. Porque você trabalhar por dinheiro, todos nós trabalhamos por dinheiro, mas ele não é o fator principal, ou não deveria ser, né? Como que você
vê isso, a questão de propósito? Por que você está aqui, junto com o Adriano, ligando isso para conseguir fazer uma oferta para o seu cliente, para conseguir atender as pessoas que muitas vezes são impactadas e não sabem nem para onde ir, Claro. ou não conhecem seus direitos, né? Exato. Um dos pilares, né? Uma das nossas missão ou valor, enfim, não sei se misturam nessa intersecção, é o atendimento humanizado. Uhum. E isso eu falo de coração aberto, porque existem... você pode receber um primeiro lead, ou tratá-lo como um lead, né? Falei isso proposital. E no primeiro contato, a consulta custa tanto. Ou você pode tratá-lo como um senhor ou uma senhora fulana, humanamente falando, e fazer um primeiro atendimento humanizado, de forma a entender a história, a entender o conflito, a entender toda a questão contributiva, né? Mas também a pessoa tem uma dor ali. Ela pode ter tido uma aposentadoria negada, ela pode ter um acerto no CNIS, que é nesse cadastro do INSS. Então, por incrível que pareça, isso é um grande diferencial. Quando você torna a sua atividade mais humana, principalmente nesses primeiros contatos. Claro, durante toda a prestação do serviço também. E eu percebo algumas pessoas muito mecânicas. A consulta é tanto. Para começar a falar comigo. Eu não estou falando do termo... Eu não estou dizendo se é certo ou errado cobrar a primeira consulta. Porque a gente depois passa por um... Mas acaba sendo o seu diferencial pelo entendimento que você tem. Exato. É isso, eu acho que a escutativa humanizada, ela... tirando todo esse clichê e peso dessas duas expressões e palavras, fazem com que a gente consiga humanizar esse atendimento e tornar único esse direito desses clientes. Interessante. E a gente tem uma oferta no mercado muito grande, né, na parte de direito previdenciário. E esse diferencial faz... O diferencial, fazer diferença Não, é redundante, mas... Porque a pessoa não tem instrução, a pessoa tem só braço, basicamente, para trabalho e ela precisa confiar em alguém. Com certeza. A humanização faz a diferença nessa entrega para você ter qualidade e também confiança. Porque na primeira consulta você precisa estabelecer essa confiança. Com certeza, certo? Definitivamente. E a gente tem trabalhado dessa forma. As indicações sempre são muito valiosas, né, nesse processo, porque... Olha, temos colegas que trabalham dessa forma, temos colegas que trabalham com esse perfil, analisariam o seu caso, porque quando a gente tem essa etapa de uma consulta para identificar a viabilidade de forma humanizada, você já saiu na frente desses que já cobram por, olha, minha saliva custa tanto, sei lá, sendo bem exagerado. Exagerado não, é literal. Talvez seja isso mesmo. Talvez seja literal. E aí a próxima etapa é um planejamento previdenciário. Dali, a gente vai fazer todo um estudo de qual a melhor estratégia, de qual o melhor enquadramento de regra de aposentadoria, porque existem hoje regras de transição com a reforma a partir de 2019. Então, tudo isso é feito dentro de um planejamento previdenciário. Olha, a sua renda mensal inicial vai ser tanto, se você contribuir, complementar, acertar aqui os CNIS e tudo. Então, tem um trabalho bastante humanizado aí, uma etapa até antes do planejamento. Gabriel, no início da nossa conversa, a primeira palavra que você falou é assim, eu sou cristão. Na sua trajetória profissional, quanto que a sua fé impactou sua trajetória e te ajudou a tomar decisões ou para sim ou para não? Sim. Acho que a gente poderia ter uma outra oportunidade de falar sobre fé, assim, efetivamente, sobre... Então, a gente talvez vá para um lado muito... tema amplo, né? Talvez a gente vá para um lado muito... A gente pode trabalhar de uma forma mais ecumênica a questão
é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. E quando você começa um negócio, ou quando você inicia, ou quando você sonha, é algo que não existe. É intangível, você não vê, né? Então, tudo é baseado em fé. A gente só vive no momento presente. Você não sabe se você vai ter clientes, você não sabe se os contratos vão se manter, não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Então, a fé é base de tudo, né? E os valores cristãos, só não queria ficar trazendo muito a discussão muito religiosa, eu acho que o valor mais que se resume aos 2 mandamentos, né? Amar o próximo como a ti mesmo. As pessoas que conseguem enxergar pessoas acabam tendo sucesso. Porque é tudo sobre isso. No final, não sobra empresa, não sobra estrutura, sobra o impacto que a gente deixou na vida dos outros. Então, o maior mandamento seria esse, assim, né? Quando a gente reconhece o próximo, quando existe uma passagem bíblica que eu sempre me foge onde está, que Deus odeia o orgulho e olhos altivos. Então, o orgulho, a altivez, essa autossuficiência de achar que você constrói sozinho, de achar que você pode tudo, talvez seja um grande problema, assim, para as pessoas. Então, eu só estou resumindo um pouco do que... E óbvio, né? Toda maturidade cristã, o equilíbrio, o dar a outra face, segurar a fúria, segurar a dificuldade de entender. Exatamente. Tudo isso vai te tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa, no mínimo, equilibrada. E como os negócios se desenvolvem num nível relacional, as pessoas... Eu não estou dizendo que necessariamente você precisa ser cristão para ser uma pessoa equilibrada, Sim. Ética, que tem um bom nome. A Bíblia fala até sobre isso, né? Que mais vale um bom nome. A espiritualidade, ela vem acima da religiosidade. Exato. Não pode confundir os dois. Eu digo que esses valores cristãos são bons princípios norteadores de vida e de negócios. Eu particularmente penso idêntico. O CNPJ é a soma de vários CPFs. Perfeito. Você não tem um CNPJ se você não tiver vários CPFs. Perfeito. Né? Além do criador ali, do fundador. Exatamente. Então não tem como a gente ter... vou ganhar X, mil, milhões, bilhões, se eu não tiver gente trabalhando. Exatamente. Equipe estruturada, gente bem, gente se desenvolvendo. Exatamente. Pensando em pessoas pra gente conseguir chegar nesse ponto. Exatamente. E assim, eu vou entrar num outro tema que eu percebi que você é muito dedicado e até tem um e-book, um livro que é muito interessante. E assim, eu particularmente nunca tinha pensado pelo lado dos pontos que você traz. E você me disse que conheceu a Luciana, sua atual esposa, através de um aplicativo de relacionamento. E você olhou com outros olhos, talvez assim, num momento que a gente objetifica muito as pessoas, né? Vamos pro próximo, é legal, não é legal? Você usa muito a palavra dar match, né? Que é um termo, eu já sou casado há muito tempo, então eu tô meio velho nessa... Também um pouco... desde 2003, então... Mas quando eu li, eu comecei a falar assim, cara, faz muito sentido algumas coisas, porque a gente acha que tudo que tá no digital não se relaciona com o físico, mas se relaciona totalmente. E eu tô falando de pessoas, novamente, estamos falando de pessoas. Exatamente. E como que você enxergou esse lado de aplicativo de relacionamento? Como que você percebeu isso? E óbvio, para você conseguir chegar num nível de relacionamento, na maturidade que você tem hoje, como pessoa, e até mesmo como, vou falar como cristão, não é algo difícil de equilibrar. Porque você tá olhando uma foto ou um vídeo de alguém que você só leu, né? Não vou chamar de cardápio porque não é uma comida. Exato. É uma pessoa do outro lado que tem sentimento, tem coração, tem uma história, tem um propósito, tem pessoas.
Como que é relacionar isso? Como que é chegar nessa questão e conseguir ter esse olhar diferente, não só pela transformar uma pessoa num objeto, porque amanhã pode ser um próximo, depois um próximo, e você desenvolveu também aí quase, não técnicas, mas dicas de como tratar isso, saber o momento de parar, saber o momento Exato. de continuar. Como que aconteceu isso? Eu sou um grande fã cibernético aí das facilidades dessas ferramentas, que minha esposa não me entende mal, né? Nos encontramos por lá. E aí eu tive eu sempre tive essa ânsia, a mesma ânsia que eu tinha para encontrar um trabalho, uma vocação, um caminho, eu tinha para encontrar alguém, uma ajudadora, uma parceira. E a minha ideia era não se perder dentro desse processo, como cristão também. Os valores cristãos sempre me nortearam, de alguma forma, a fazer a coisa certa. E aí a ideia era como conciliar esse paradoxo, a gente brinca, né, no paradoxo da infinidade, né, de opções, e quando parar nesse processo de escolha. Porque o aplicativo ele encurta distâncias. Né? O título do e-book é Entre Match, Conversas e Conexões. E como fazer esse equilíbrio entre essa rolagem infinita, quais os parâmetros que você tem. E no fundo você precisa fazer uma autoavaliação. Se você leva a vida, e o seu pano de fundo é como você leva a vida, quais as lentes que você enxerga. Se você leva a vida como uma grande festa, um grande hedonismo, o aplicativo vai ser só uma ferramenta ali para você também curtir. Sem Um responsabilidade passatempo, né? afetivas, como passatempo e tudo mais. Então, e as pessoas não enxergam o real valor dessas ferramentas como potencializadora de conexões. Lá você aplica É filtros, verdade. Filtros, óbvio, né? A conversa e o desenvolvimento vai acontecer ali se a coisa realmente se desenrolar do virtual para a realidade. Mas a partir dali você já consegue fazer filtros sobre cosmovisão, religião, se fuma, se você não gosta daquilo, se é de direita, se é de esquerda, o raio de distância. Então, todas essas questões, e eu sempre vi uma dificuldade de conhecer novas pessoas, no sentido de dos lugares onde você tá, fica muito restrito, né? Você tem, você vai para a faculdade, você ainda estuda, você vai pro beach tênis, você sai bastante na noite, você vai pra balada, Gostos você e rotinas. você pede indicações, isso é uma estratégia. Pô, você tem alguém pra me indicar como pra eu bater um papo? Minha mãe fazia muito isso, minha mãe tinha essas coisas de, pô, tem uma pessoa bacana que eu poderia não só em relação a mim, né, no início, mas então, tudo isso faz parte de um processo de conhecer pessoas, né? E eu sou muito grato pelo aplicativo por ele ter me trazido a Lu, né? Porque eu penso que nós não nos conheceríamos de outra forma. Pelos Pela questão circuitos, de pelos conexões, circuitos mundos profissionais, opostos. nos opostos. Então é muito legal E eu digo, e afirmo assim, isso sem medo de errar, conexões de amizade. Eu acredito em amizade entre homem e mulher. Até conexões num nível de amizade entre homens e mulheres. De ter um primeiro encontro com uma pessoa agradável, um jantar, um almoço, um passeio no parque. Poxa, você se conectou com alguém ali. Mas saber trabalhar isso bem, essas expectativas. Uma, tem dois pontos, assim, no e-book que eu gostei bastante, que eu queria te perguntar. Eu até anotei aqui pra gente ter essa percepção. Você fala assim, que aplicativos não criam sentimentos, apenas aproximam pessoas. E por que é tão difícil as pessoas entenderem isso? Eu penso que minimamente a gente precisaria estar, no mínimo,
bem para se relacionar com as pessoas. Bem consigo mesmo. Bem consigo mesmo. Eu não acho que nós estamos 100% bem. Porque a gente tem muitas bagagens, muitos traumas, muitas questões a serem resolvidas. Ok, para por aí. Mas existem questões muito mais... por exemplo, um ciúmes doentio, exagerado, uma desconfiança exacerbada, uma falta de habilidade de comunicação. Pessoas que não conseguem se comunicar. Tem pessoas que são grosseiras, tem pessoas que tudo acham que é pessoal, respondem ríspido, porque ela tem um problema com ela mesma. E aí eu fico imaginando assim, como seria, ou como é o contato entre duas pessoas? Porque eu não consigo entender como duas pessoas que não se conhecem, onde o momento é o mais propício para eu mostrar só o meu melhor lado, e as pessoas não conseguem ter um primeiro encontro bacana, ou alguns encontros, quer dizer, quem dirá uma relação onde você veja quem eu sou realmente. E assim, é exatamente o fator ou o momento para se vender, né? Ou mostrar quem você é de verdade. E você não consegue ou não é essa pessoa. Então aí você precisa voltar alguns passos atrás. E até porque é muito... Ser rei dos teclados é fácil, né? Você é quem você quer ser, não quem você é de verdade. Exatamente. Mas isso não entra... Eu acho que a gente precisaria ser responsável afetivo de não se relacionar nesses padrões. Porque isso é muito... Não gosto muito da palavra tóxico, mas é algo que não é justo eu colocar uma pessoa no meu circuito de neura. É injusto isso. Então, melhor que você trate isso, que você entenda isso. Se até for melhor que fique sozinho. É melhor se conhecer. É melhor se conhecer antes de conhecer alguém. Mas isso está muito relacionado a um nível de maturidade também, né, Gabriel? Quando você tem 20 anos, 25, você não quer muito se conhecer. Né? Mas a gente tem a obrigação de se tornar a nossa melhor versão. Total, a gente tem a obrigação de, mesmo quando adolescente, entender esses comportamentos, de rever esses conceitos. Algumas pessoas conseguem isso mais cedo. Leituras, mentores, eu acredito que... Mas também é um ponto assim que... Tá, beleza, 25 anos ninguém quer saber quem é de verdade. Mas é um tema também que é pouco abordado para você se autoconhecer, desde que a gente é gente, não é verdade? A terapia, né? A terapia, esse bate-bola, seu próprio espelho ali, você fala, olha, você é isso aqui, viu? E aí, se você encontra as respostas dentro de você mesmo, identifica os padrões, e aí você fala, nossa, assumir, caramba, né? eu assumo, agora eu entendo porque eu respondo assim, agora eu entendo porque eu sou essa pessoa ciumenta e tudo mais. Ok, o ciúmes é bom quando ele fica restrito ali à capacidade de proteção. Mas a partir do momento que a pessoa não pode nem conversar, olhar para o lado, isso se torna vira uma obsessão. Uma loucura, Esse é uma das coisas. E eu acho assim, você falou de ciúme, eu vi um vídeo recentemente que fala que o outro lado da moeda do ciúme é a inveja. E a inveja é um sentimento ruim. Porque é quando você não quer que alguém tenha algo que você gostaria ou tenha o desejo de ter. Aí você vira moeda pro ciúme, tem total relação. Porque, de certa forma, uma possessividade, uma criação de posse, que para um relacionamento é quase um aprisionamento da pessoa. Exato. E aí você transporta isso para o amor de Deus, esse amor cristão, que é benigno, que é bondoso, que não se vangloria, não busca seus próprios interesses. E aí você começa a entender que se você estiver próximo desse amor, ou você entender esse amor, você começa a viver esse amor. É o amor que para sempre você quer viver. Exatamente. Pra sempre a gente quer viver. Porque não é um amor egoísta. É o amor que compartilha, que entrega, que faz olhar pro próximo de maneira diferente. E a gente cai em propósito de novo. Exatamente. Exatamente. E um segundo ponto do livro que é muito bom, você fala um termo chamado ilusão da abundância. O que é ilusão da abundância? É
achar que você sempre vai encontrar alguém melhor, mais bonito, mais assim, dependendo do filtro, como você citou. E você tá no scroll lá e vai, beleza. Não, agora amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser melhor. Mas tem que entender que isso é uma autossabotagem, de certa forma. Porque você tá ali procurando alguém, né? Então, como que isso, de certa forma, sabota uma conexão real? E esse é um grande problema de você se perder com a ferramenta. Eu acho que tem essa etapa de se autoconhecer, ou seja, eu coloco uma meta, por exemplo, de conhecer uma pessoa com aqueles valores, né? Ou você expande isso, né? Quando a gente fala valores, eu gosto de imaginar a ideia de você é de uma cor e aí você escolhe uma pessoa que tem aquelas nuances daquela mesma cor. Porque uma cor diferente acho que daria, ou tenho certeza que daria conflito ou atrito. Por exemplo, se você escolher uma pessoa com uma visão de mundo diferente da sua. Por exemplo. Uhum. Mas voltando sobre a ilusão da abundância, eu vou falar como eu penso, né? Quando você tem esses valores pré-definidos e a ideia de que a ferramenta é só um instrumento para você encontrar essa pessoa, você se contenta e se satisfaz ao estabelecer uma conexão com uma pessoa que preenche aqueles requisitos, por exemplo. Só que é dopaminérgico isso, né? Uhum. Essa Vicia. essa questão da conquista, do match, até do scroll, desliza pra cá, desliza pra lá, é viciante. É complicado. Como eu te disse, os meus valores cristãos não me permitem descarregar não me permitiram e não me permitiriam descarregar o carretel até o final. Entendi. E em algum momento isso se limita. Isso te constrange, isso te incomoda. E eu não digo que você é um irresponsável afetivo quando o outro lado também só quer viver uma experiência de uma noite, por exemplo. Uhum. A gente poderia colocar aqui se isso é certo ou errado do ponto de vista cristão, mas o ponto não é esse. Estou dizendo assim, ninguém está enganando ninguém porque as regras foram ali ou tacitamente ou diretamente estabelecidas. Mas se você tiver essa capacidade de utilizar a ferramenta, eu sou muito a favor de utilizem a ferramenta, usem a ferramenta, amplifiquem as possibilidades, conheçam pessoas, mas tenham seus valores, tenham responsabilidade, saibam a hora de parar. Os limites, né? Tenham seus limites, E façam esses filtros mesmo, e saibam, e explorem quando você encontrar uma pessoa bacana. Sejam compromissados. O compromisso é a única coisa que vai fazer com que a gente saia de um ponto A e vá para... Até porque senão uma pessoa entra num ciclo que ela precisa também entender o momento de parar, né? Exatamente. A dopamina chega um momento que você cansa. Exato. Você cansa. Você quer buscar um novo, você quer ir para algo diferente. Exatamente. E assim, pegando o fio dessa pergunta, e você citou que o seu relacionamento atual começou com isso, conheceu através do aplicativo e tudo mais. Qual foi o momento que você entendeu o limite ali, que aquela conversa ou aquela pessoa era diferente? Qual que é o marco, assim, que uma pessoa... Eu contextualizei por você pela história, mas quando que uma pessoa que tá dentro de um app entende esse momento? Quais são os pontos de atenção para ter esse entendimento? Isso talvez... Eu não sei se isso dá para colocar numa cartilha, ou numa regra, ou em dicas, mas se você tiver a capacidade de estabelecer conversas mais profundas, eu digo conversas mais profundas com o intuito de pensar na conversa coisas importantes que sustentam um relacionamento. Porque se eu simplesmente for por um primeiro encontro, tomar alguns drinks e ficar num nível de superficialidade, e dali pra frente a coisa até rolar, mas eu descubro que aquela pessoa não tem nada a ver comigo, por exemplo, do ponto de vista
político ou religioso, eu vou ser muito frustrado. E eu vejo algumas pessoas descobrindo essas coisas lá na frente. Sendo que se você estabelecer, não como uma entrevista, assim como esse bate-papo, mas se você conseguir ter essa capacidade de estabelecer conexões mais... perguntas mais profundas, interesses mais aprofundados, talvez nos primeiros momentos você já, eu não digo descarta, eliminando ou aceitando, mas você já começa a falar, puxa, isso aqui não funciona para o meu projeto de vida. Entendi. E aí eu não preciso me frustrar lá na frente. Acaba sendo muito individual, né? Mas é preciso ter a intenção de entender o momento. É preciso ter a intenção de entender o momento e ser um pouco mais profundo nessas primeiras interações. Óbvio que o Gabriel ou a Luciana de quase 40 anos não é os de 25. É diferente. Né? Mas é importante ter isso em mente, falando em termos de compromisso e relacionamentos que assim, amadureçam. Né? Sou uma pessoa, vamos falar, sei lá, 35 anos, entrou no aplicativo hoje. Qual que é a sua dica para essa pessoa que está no primeiro dia no aplicativo? Faça bem esses filtros, se conheça, responda essas perguntas, o que eu quero. E eu não tô aqui para dizer não curta, não... Eu quero, óbvio, deixar claro, assinado, que vale muito a pena casar. É o que sustenta, é o que faz com que a gente seja completo. Nós nos tornamos um, e isso é de fato. É maravilhoso compartilhar a vida com alguém. Mas se você não entendeu ou não está nesse momento, no mínimo torna essa experiência mais assertiva dentro dos apps. Então, faça mesmo esses filtros, entenda o que te incomoda, o que funciona para você, o que não funciona para você. Seja interessado. Eu vejo as pessoas muito desinteressadas, preguiçosas, superficiais. Né? Mesmo no primeiro contato, no primeiro encontro, assim... Cara, se você fizer perguntas sobre o outro e tangenciando isso, você já... Tangenciando não, né? Mas ponderando ali isso, você já vai ter um bom encontro, um bom primeiro encontro, um bom jantar, um bom almoço, enfim... Já vai render muito já mais vai do que se você não se preparar. Exato. Pesquise... No final do dia, se entender, né? O autoconhecimento para poder também buscar alguém que encaixe exato. No seu ponto. Exatamente. E já indo para a reta final, Gabriel, a gente sempre fala, poxa, como você se vê daqui a 5 anos, 10 anos, mas eu fiz uma pergunta um pouco diferente para você, pensei em algo um pouquinho diferente, que assim, qual palavra te define hoje como profissional, como pessoa? É difícil. É difícil. Mas o autoconhecimento foi um tema aqui, então acho que é algo que você vai conseguir tirar de letra. Qual é a palavra que define o Gabriel hoje como pessoa e profissional? Eu acredito que compromissado. E esse é um compromisso que eu tenho com compromisso. Eu quero ser uma pessoa compromissada com o meu relacionamento, com os meus valores, com Deus, com o meu propósito, agora jurídico. Ter foco máximo nisso. E é o compromisso que faz com que a gente não fique achando que tem alguém melhor no próximo swipe, achando que tem um trabalho que não é para você. Não faz sentido, não tem a ver com você. As possibilidades não se abriram. Então, entender tudo isso e ter esse compromisso vai fazer com que a gente tenha uma vida de sucesso, que não necessariamente tem a ver com sucesso financeiro. Mas acho que a gente vai... Me encontrei. Né? Me encontrei. Acho que o sucesso financeiro é consequência. Né? Vai ser consequência, com certeza. Compromisso você consegue. Porque o que eu peço para Deus é me dê esse foco para ter esse compromisso com a área que eu defini, que eu escolhi, com a minha esposa, com os meus valores, e a partir daí acho que a gente vai... O sucesso financeiro é consequência de todos desse compromisso, né?
É a soma, né? Estar bem, estar com a pessoa certa, no trabalho certo, Com certeza. com a experiência de vida adequada, com a espiritualidade sendo cuidada. Então, é uma soma que o dinheiro ou o sucesso é consequência. Foi criativo, hein? Essa foi Definitivamente. muito compromisso. Vou anotar essa palavra que Sim. foi muito boa. Interessante. Faz sentido total. Sim. Total. Gabriel, eu preciso te agradecer todo o coração. Vir aqui para Maringá, participar do nosso bate-papo. Foi uma conversa diferente, densa, mas interessante por vários lados. Pô, a gente falou de investigação, falamos de aplicativo, direito, de pessoas, de você, relacionamento. Nós somos pessoas, vivemos com pessoas, a gente precisa se entender para ser melhor pessoa também. E te agradeço imensamente a participação. Obrigado pela oportunidade. Nossas portas estão sempre abertas. Obrigado. Quando estiver em Maringá, venha nos visitar, venha tomar um café conosco. E quem sabe a gente não tem um próximo episódio aí pra falar mais a fundo de outros temas, porque se a gente for se aprofundar em vários... Nem falei de skate, poxa. É verdade. Nem falei de Tony Hawk, nem nada. É verdade. Isso aí é um amor, uma paixão. Deixa pra um outro. Obrigado. Obrigado. E a gente encerra aqui mais um episódio do AvanteCast. Não perca. Logo teremos o 5º. Abraço, gente. Tchau, tchau.